caros amigos do canal Indicações de Teologia. Eu quero pedir desculpa pelo tempo que não se faz vídeo aqui neste canal. É porque estava com problema para arrumar espaço para poder apresentar material para vocês de qualidade. Bem, o livro que vamos apresentar hoje aqui é O Outro Lado do Calvinismo, tá ok? Do autor Lawrence M. Vance, tá? Esse livro ele tem mais de 800 páginas, da editora Reflexão. Aqui a gente vai... Aqui ele diz o seguinte: o outro lado do calvinismo é um exame histórico detalhado e uma análise crítica e bíblica das especulações filosóficas do calvinismo, extensivamente documentado a partir de autoridades calvinistas, e este livro apresenta o outro lado do debate de mais de 400 anos acerca das doutrinas calvinistas. O Dr. Lawrence M. Vance é PhD, é formado em História, Teologia, Contabilidade e Economia. Autor de 24 livros, ele contribui regularmente com artigos de análise de obras em periódicos seculares e religiosos. Dr. M. Vance também é membro da Sociedade de Literatura Bíblica Americana. Meu irmão, está aqui a obra. Vocês podem ver que é uma obra bem espessa, tá? Como eu já falei, tem mais de 800 páginas. Agora a gente vai dar uma olhada aqui. Deixa eu tentar posicionar bem para ver o sumário, tá? Aqui ele começa. Aqui são os livros que o autor escreveu, estão em inglês. E aqui o sumário. Introdução ao Calvinismo, Calvinismo e Arminianismo, o Calvinismo na história, Calvinismo e os batistas, Hipercalvinismo, Calvinismo e calvinistas, origem do Calvinismo, Calvinismo e Agostinho, a influência de Agostinho, Catolicismo e Agostinho, os pais da Igreja e Agostinho, a época de Agostinho, a vida de Agostinho, pelagianismo e Agostinho, a teologia de Agostinho a reforma, os reformadores. Aqui, ó. João Calvino, a época de Calvino, a vida de Calvino, Calvino e Genebra, Calvino e Serveto, as institutas de Calvino, a teologia de Calvino. Aí vamos chegar aqui em Jacó Armínio. A época de Armínio, a vida de Armínio, a teologia de Armínio, Calvino e Armínio, Calvinismo e Armínio, arminianismo. Aí ele vem para o capítulo 5, que trata dos 5 pontos do calvinismo, né? Os 5 pontos do calvinismo, calvinismo de 4 pontos, o Sínodo de Dort, os cânones de Dort, a Assembleia de Westminster, os padrões de Westminster, confissões de fé batista. Capítulo 6, depravação total. Definições, incapacidade total, a importância da depravação total, a depravação do homem, a depravação e a vontade, salvação e a vontade, analogias, textos, prova, o outro lado da depravação total. Aí aqui no capítulo 7, tá? Definições, no capítulo 7, eleição incondicional, definições, a essência do calvinismo, o decreto de Deus, sistemas lapsários, reprovação, textos, prova. Aí aqui, o povo de Deus, dados para a salvação, ordenados para a salvação, escolhidos para a salvação, eleitos para a salvação, predestinados para a salvação, infantes eleitos, o outro lado da eleição incondicional. Aí vamos ler aqui no capítulo 8, expiação limitada, definições, acusações,
calvinismo de 4 pontos, expiação, argumentos, textos, prova, o outro lado da expiação limitada. Graça irresistível, definições, a vontade de Deus, chamado eficaz, textos, prova, arrependimento e fé, a salvação no Novo Testamento, a salvação infantil, o evangelismo, o outro lado da graça irresistível. Perseverança dos santos, definições, conclusões, segurança eterna, arminianismo, texto, prova. E ainda tem mais aqui. Perseverança, salvação pelo senhorio, preservação, Armínio, o outro lado da perseverança dos santos. Aqui tem um apêndice, a remonstrância, os 5 artigos, a contra-remonstrância, as opiniões dos remonstrantes, os cânones de Dort, os artigos de Lambert, a confissão de fé de Westminster, a segunda confissão de fé batista de Londres. Índice de assuntos, índice de nomes, referência, bibliografia e notas. Aqui eu queria ler para vocês essa parte aqui do prefácio. Eu vou ler para que vocês entendam um pouco mais qual é a pretensão da obra, tá? Vamos lá. Prefácio. As especulações filosóficas do calvinismo, embora debatidas por séculos, têm sido enganosamente apresentadas como a própria verdade bíblica por um longo tempo. As implicações teológicas resultantes desse sistema, sob o pretexto da ortodoxia, têm sido a influência dominante em todos os aspectos da teologia. No entanto, a aceitação de tais implicações como autoritativas somente pode ocorrer em detrimento das Escrituras. O calvinismo também tem sido ferozmente debatido desde os tempos da Reforma, muito mais do que qualquer outro tema. O contrário do batismo, que fora a espinha dorsal da contenda entre batistas e outros grupos, a amarga controvérsia acerca do calvinismo tem afetado todas as denominações em um momento ou outro da história. Este fermento faz parte do outro lado do calvinismo. Mas por que outro livro sobre calvinismo? Embora existam materiais em abundância sobre o assunto, a esmagadora maioria apresenta o ponto de vista reformado, que é inerente calvinista. A contribuição batista para o debate vem principalmente dos grupos calvinistas. Isso demonstra que há uma lacuna quanto a um tratamento equilibrado sobre a questão. O resultado é uma apresentação desproporcional e intimidadora do lado que tem sido então equiparado à ortodoxia. Assim, principalmente por conta do extenso volume de materiais exclusivos de apoio ao sistema, o calvinismo tem se estabelecido confortavelmente no campo teológico. Esse é mais um aspecto do outro lado do calvinismo. O número de livros atualmente disponíveis em defesa do calvinismo é aparentemente inesgotável. Embora certo teólogo calvinista tenha declarado há uns séculos atrás que muito mais tem sido publicado contraponto ao calvinismo, esse já não é mais o caso. Considerando o material publicado em oposição ao sistema calvinista, quer no todo, quer em parte, 3 tipos de textos podem ser observados. A maioria parte da literatura disponível consiste em pequenos panfletos que, por natureza, são limitados em sua abrangência. Também existem alguns livretos disponíveis apresentando variados pontos de vista e que fornecem algumas informações.
úteis. Já com respeito ao que poderíamos chamar de as principais obras contra o calvinismo, existem atualmente apenas alguns poucos livros. Há, portanto, a necessidade de um trabalho definitivo que aborde e responda satisfatoriamente todas as especulações e implicações teológicas do outro lado do calvinismo. Até aqui. Bem, irmãos, aqui está uma obra bem abrangente apresentando o calvinismo, o outro lado do calvinismo. Eu acredito que esse trabalho aqui é um trabalho extremamente acadêmico, certo? Não se pode de forma alguma tomá-lo como uma obra fraca. Eu vou mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Olha, bem aqui termina a biografia. A bibliografia termina aqui, 847, certo? Ela começa aqui. Ela não começa na 730. Aqui. Bibliografia original. Olha o quanto de material foi pesquisado para fazer esse livro. Olha o quanto de material. Não se pode dizer jamais que essa obra é fraca, tá? E além do mais, é se levar em conta a relevância do autor, tá? Tá aqui uma grande obra, uma grande indicação para você ler. Você calvinista, você arminiano, você que não sabe sobre calvinismo, você que não sabe sobre arminianismo, você que é um leitor da Bíblia, você tem que saber sobre isso, porque o calvinismo é uma linha teológica, assim como o arminianismo, certo? Não estamos defendendo aqui o calvinismo nem o arminianismo, mas é necessário para todo leitor da Bíblia, que também é um estudante de teologia, quer queira sim ou não, porque ler a Bíblia é praticar a teologia, você precisa saber sobre calvinismo e arminianismo, certo? Então, esta aqui para mim é uma das obras máximas sobre o calvinismo, porque tem que se dizer a verdade, se analisar todos os pontos. Não se pode só falar bem ou chover no molhado, fazer livros e livros a favor do calvinismo e não analisá-lo de qualquer ponto. Assim como também tem que se analisar fria e diretamente o arminianismo, tá ok? Esse aqui é mais uma indicação de teologia para você. Muito obrigado e fique com Deus.